Queridos irmãos, nós hoje vamos concluir a nossa série na Grande Comissão. Na conclusão desse culto, desse tempo de celebração ao Senhor, nós vamos, como sempre fazemos, abrir a Escritura Sagrada e conversar sobre ela. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. E temos nos últimos meses olhado palavra por palavra, termo a termo, relação a relação desse trecho da palavra de Deus. E eu não sei se a mesma coisa acontece no coração dos irmãos, mas o meu coração se aquece cada vez que eu releio a Grande Comissão. Porque ela me faz lembrar que nessa vida todos nós temos um propósito. E como igreja de Jesus, nós temos um propósito. E o nosso propósito de vida está profundamente relacionado com o que essa passagem nos ensina. Como hoje é a última mensagem dessa série, nós vamos fechar aqui. Nós vamos dar uma conclusão para aquilo que temos tratado nos últimos meses. E é um tema, uma formatação desse tema que eu construí alguns anos atrás e eu já pude compartilhar com a igreja em outros momentos, de outras formas. E eu me lembro que toda vez que eu pregava aqui na quarta-feira do mês, o irmão Zé Cortopassi, ele me encontrava, ele falava: pastor, as 4 dimensões. Pastor, as 4 dimensões. E hoje, então, a gente vai às 4 dimensões da Grande Comissão, pedir para os irmãos colocarem o nosso slide, e a gente vai conversar sobre isso, fechando, então, aquilo que temos conversado nos últimos 6 meses. Se o irmão puder colocar, então, a nossa projeção, aí estão as 4 dimensões da missão. E eu quero traçar então aqui nessas 4 dimensões essa conclusão para a nossa série. Eu quero estabelecer princípios que emergem dessa passagem de Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, e verificar com os irmãos como esses princípios sinalizam o nosso propósito como igreja de Jesus, como povo de Deus e também como discípulos, se observarmos o nosso papel também numa perspectiva individual. Mas eu quero começar, queridos, com uma ilustração de uma ferramenta. Vamos ver se eu vou conseguir, se o passador vai funcionar. Senão o irmão vai me ajudando aí. Pode seguir o próximo slide. Isso. A ilustração que eu quero usar com os irmãos é a ilustração do martelo. Imagine um martelo. O martelo foi desenhado para quê? Para que o martelo foi feito? Para pregar prego, não é isso? Para bater pregos. Foi para isso que ele foi criado. Agora imagine um martelo que nunca foi usado. Ele foi comprado, mas nunca foi usado. Foi colocado lá no canto da garagem, lá na salinha da bagunça, na caixa de ferramentas, e ali ele está parado. Nunca foi usado. Agora, pense que esse martelo é um martelo diferente. Aqui é só um exercício da imaginação, tá, irmãos? É um martelo que tem alma, que tem sentimentos, e ele começa a ficar muito deprimido lá na caixa de ferramentas. Ele está chateado de estar lá no canto, jogado, sem nenhum propósito. Os dias se passam e ele continua ali. Ele se sente estranho, não sabe exatamente por quê. Alguma coisa está faltando na vida daquele martelo. Até que um dia alguém vai lá na caixa de ferramenta, tira o martelo de lá e começa a usar o martelo para um monte de coisas. O dono do martelo usa o pobre e esquecido martelo para quebrar alguns galhos, para arrumar uma sola de sapato que está soltando.
o martelo, ele começa a ser utilizado para muitas finalidades, mas não ainda para pregar pregos. O martelo fica cheio de alegria. Afinal de contas, agora ele é usado para alguma coisa. Mas no final das contas, mesmo saindo da caixa de ferramentas, a tristeza volta a tomar o coração do martelo. Mesmo que nos dias seguintes o seu dono tenha utilizado ele para vários fins, para várias finalidades. Despedaçou pedras, desamassou a calota do pneu do carro, colocou um pé de uma mesa no lugar, mas mesmo assim o martelo continuava insatisfeito. Ele queria ser usado para o seu verdadeiro propósito. Ele batia, quebrava, ajustava, desamassava, amassava, mas ele ainda não entendia o seu verdadeiro propósito. Por quê? Porque aquele martelo, ele descobre então que não experimentou o bastante para se sentir completo. Fazer mais dessas coisas, ele acredita, vai então trazer uma solução para a sua insatisfação. Mas, na verdade, toda vez, ao final do dia que ele retorna para a caixa de ferramentas, ele continua frustrado. Até que um dia, então, alguém pega aquele martelo e o usa num prego. Sim, ele é pela primeira vez utilizado para bater um prego. Uma luz, então, invade a alma do pobre martelo. Ele agora entende para que foi verdadeiramente projetado. Ele foi feito para bater pregos. E isso não tinha comparação com qualquer outra coisa que ele já tinha batido naquela vida dele de martelo. Agora ele sabia que a sua alma de martelo estava buscando por tanto tempo. Essa história do martelo, claro que ela é bem inventiva, ela serve para a gente pensar qual é o propósito da nossa vida. O que a gente está fazendo da nossa vida? De fato, vivemos para o propósito que fomos projetados? Essa é uma pergunta, e uma pergunta que deve tomar o nosso coração no início dessa mensagem. Eu quero convidar você a ler junto comigo, mais uma vez, e pela última vez nessa série, o texto de Mateus 28, versos 18 até o 20. Ali na nossa projeção está na Nova Versão Internacional. Vamos ler todos juntos? Mateus 28, 18 a 20. Ali apareceu 19, mas o texto está desde o 18. Vamos lá? Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar? Santo Deus, nós temos diante de nós a Tua palavra. Palavra que nessa noite, mais uma vez, nos desperta para o nosso objetivo de vida, para a razão para a qual o Senhor nos criou. Deus, por favor, que nenhum de nós saia daqui nessa noite sem um novo despertamento acerca da nossa missão como servos do Senhor. Que essa palavra que conhecemos, estudamos, destrinchamos durante esses meses, possa ser muito clara em cada coração e traçar princípios pelos quais nós, Igreja de Jesus, devamos cumprir a missão que o Senhor tem para nós. E uso a Deus com o propósito de ensinar os meus irmãos mais uma vez, a despeito
da minha incapacidade, da minha fragilidade, das minhas muitas limitações. Mas que o teu Santo Espírito seja o nosso professor nessa noite. Que seja Ele, ó Deus, a plantar profundamente nos nossos corações a verdade da Sagrada Escritura. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós já vimos esse texto abundantemente nos últimos meses. E já falamos também, eu quero trazer à sua memória, mais uma vez, acerca da importância de observarmos o papel de cada um desses 4 verbos nessa passagem. Ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Fazer discípulos na língua grega é uma palavra só, é um verbo só, por isso eu coloquei juntos ali. O que significa ir nesse texto? Literalmente, ir é andar, deslocar-se. E como nós já falamos nos últimos meses, aqui Jesus ele está preocupado com a obrigação que eu e você temos de sair da nossa zona de conforto e ir até aquele que ainda não conhece o Senhor Jesus e comunicar o Evangelho a essas pessoas através da nossa vida, das nossas palavras e, sobretudo, do nosso amor e do nosso relacionamento com essas pessoas. Muitas vezes, queridos, nós fazemos evangelização de praça, de rua, e isso é muito bom, devemos fazer. Mas a realidade, queridos, é que é mais fácil você ir para uma praça e fazer um evento, anunciar o Evangelho em alta voz ali na praça, do que abrir a sua vida num relacionamento intencional para que alguém se torne discípulo de Jesus. É mais fácil a gente panfletar material evangelístico do que verdadeiramente conhecer uma pessoa, mergulhar na sua realidade, conhecer muitas vezes tudo aquilo de negativo que há naquela vida, para então, de modo intencional, tocar aquele coração e aquela vida com o Evangelho de Jesus. Mais uma vez, queridos, eu não estou falando contra ir à praça, distribuir folheto ou fazer evangelização de rua. Devemos fazer isso. Mas talvez você, assim como eu, já tenha sido surpreendido quando alguém, na evangelização de rua, depois de você ter entregue um folheto, a pessoa vem e abre o coração dela para você. Parece que a gente não está esperando isso. E a realidade, queridos, é que às vezes, a gente nem quer isso. Porque incomoda, né? Relacionar-se com as pessoas, sobretudo com quem é diferente da gente, com quem tem um estilo de vida distinto do nosso, é incômodo. É muito mais confortável ficar na nossa casa. É muito mais simples, queridos, não ir até as pessoas. E sabe, às vezes nós como crentes nos relacionamos com os ímpios com o único objetivo de, enfim, eu tenho meu colega de trabalho, eu preciso conversar com ele, eu preciso estar com ele todo dia, então tá bom. Mas nós não temos a verdadeira intencionalidade de ir trabalhar todo dia de manhã para aproveitar cada oportunidade e semear a semente do Evangelho. A gente tolera o ímpio. A gente até gosta do irmão da igreja, do crente. Afinal de contas, ele canta a mesma música que a gente, ele se veste parecido com a gente, ele fala igual a gente, não é? Mas o incrédulo, aquele que está lá fora, é necessário intencionalidade para que a gente verdadeiramente invada a realidade daquela pessoa, invada no bom sentido, né? Vivencie
as suas dores com ela, para naquele contexto, no contexto dela, nós tenhamos condições de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Já falamos aqui nas semanas anteriores que se você não for, você não vai fazer discípulos. Se não houver a intencionalidade de sair da zona de conforto e buscar aquela alma que está perdida, querido, você não cumprirá a grande comissão. Por isso, eu argumentei com vocês, com base na lógica da igreja primitiva, com base na lógica da gramática do texto grego aí, nessa passagem, que Jesus ele não diz em momento algum, indo, fazei discípulos, tampouco diz, enquanto você for, faça discípulos. Não é isso que está escrito no texto. O texto entrega uma ordem, vá fazer discípulos. Essa é a construção gramatical, e foi exatamente isso que os apóstolos fizeram, não é verdade? Eles não ficaram parados, mas após receberem o empoderamento do Espírito Santo, eles intencionalmente foram proclamar o Evangelho e foram alcançar as nações. Segundo verbo, fazer discípulos. Eu quero resumir tudo aquilo que a gente já falou de discipulado aqui nos últimos meses com essa expressão. Fazer discípulos é transmitir vida. Fazer discípulos é transmitir vida. Quando você intencionalmente quer que alguém se torne um discípulo de Jesus, e você decide discipular aquela pessoa, você entra numa jornada arriscada de transmitir aquilo que você já vive de Cristo para aquela pessoa que nada sabe acerca dele. Alguém já disse um dia que a única epístola que muitos que não conhecem o Senhor Jesus lerão na sua vida será a sua vida. Antes, muitas vezes, daquela pessoa que convive com você ter qualquer conhecimento da Escritura Sagrada, do Evangelho da Salvação, ela vai ler você, o seu testemunho, a sua maneira de viver. Perceba, não é a maneira de viver que evangeliza, porque o Evangelho é uma mensagem acerca de uma pessoa. É fundamental que nós preguemos, que nós anunciemos o Evangelho. Mas o que me dá autoridade para pregar é a maneira como eu vivo. E a disposição de amar aquela pessoa até o fim. Ao ponto de eu querer e trabalhar para transmitir da vida que Deus me dá para aquela pessoa que está morta em seus delitos e pecados. Discipulado, fazer discípulos é transmitir vida. Terceiro verbo, batizar, literalmente significa imergir em água, mergulhar. Mas simbolicamente o batismo aponta para um ato de inclusão. Aquele que antes não era parte do povo de Deus, a partir daquilo que o batismo simboliza, ele se torna parte do povo de Deus. O batismo simboliza a morte para o velho homem e a nova vida em Cristo Jesus. Esse símbolo aponta para algo que já aconteceu. Aconteceu antes. Por isso, ninguém deve ser batizado antes de poder professar a sua fé. Afinal de contas, o batismo é um símbolo de algo que Deus já fez com aquela vida. Mas quando eu digo para a igreja, através do batismo, que eu morri para o mundo e eu vivo nova vida em Cristo Jesus, eu também estou dizendo para a minha comunidade, agora eu vivo a mesma vida que vocês. Agora eu quero fazer parte do povo que também entende essa realidade da nova vida em Cristo Jesus. Por isso, queridos, quando nós somos batizados, nós fazemos parte ou nos tornamos membros
de uma igreja local. Alguns, de modo equivocado, tentam separar as duas coisas. Ser membro da igreja é uma coisa e ser batizado é outra. Isso é um engano, queridos. Não é assim que funciona. E não era assim que funcionava desde os dias dos Atos dos Apóstolos. A pessoa que era batizada, ela é simultaneamente incluída na comunidade visível dos salvos em Cristo Jesus. Batizar, portanto, é incluir. Assim como nós, quando nossos bebês nascem, cuidamos dele com todo o carinho, nós, ao evangelizar, ao discipular, não abandonamos bebês, mas cuidamos deles e deixamos claro para o novo convertido que agora ele faz parte de uma família, a família da fé. O batismo, portanto, estabelece um pacto. Ele aponta para uma aliança que Deus fez com aquela pessoa, mas também representa a aliança e o pacto que nós temos uns com os outros, como comunidade de fé. É por isso que nós decoramos, quando a gente vai fazer o concílio para o ministério pastoral ou para o ministério diaconal, que uma igreja local é uma comunidade de salvos biblicamente batizados. Essa comunidade que tem identidade de igreja, que se vê como uma igreja local, ela tem a responsabilidade de fazer a missão e de incluir aqueles que o Senhor mesmo for salvando durante a nossa peregrinação missionária. Igreja, queridos, não é um lugar que a gente vem frequentar. Igreja não é o banco, não é o som, não é o estacionamento. Igreja não é o CNPJ, o estatuto, a conta do banco. Igreja é o povo de Deus. Mas que povo? Veja que eu simplesmente falar a igreja é o povo de Deus, deixa a coisa muito solta. Não é verdade? O grande corpo de Cristo, a igreja invisível, a igreja de todos os lugares, de todas as eras, de todas as culturas, ela encontra expressão local naquilo que nós também chamamos de igreja local. É a igreja local que é responsável por batizar, por ministrar a mesa do Senhor. É a igreja local que é responsável por plantar outras igrejas. É a igreja local que é responsável também pelo próximo verbo importante da grande comissão: ensinar. Ensinar, literalmente, transmitir conhecimento. Mas o texto da grande comissão nos diz: ensinando-os a guardar. Qual é o conteúdo do conhecimento que nós transmitimos? A capacidade de obedecer a tudo, não é a parte, a tudo que Jesus nos ordenou, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Pensando, então, na importância e nessas definições, eu quero apresentar para os irmãos as 4 dimensões da missão. Queridos, esse trabalho, essa forma de ensinar a grande comissão, é fruto de uma reflexão que começou há muitos anos atrás na minha vida. Na verdade, ela ocorreu quando eu desempenhei o meu primeiro ministério pastoral, lá no sul de Minas. E já se vão aí 15 anos, né? Nesse último mês de agosto eu completei 15 anos de ordenação ao ministério pastoral. E ali naquela igreja, uma igreja pequenininha, necessitando de revitalização, eu cheguei e, evidentemente, eu estava mais perdido que cego em tiroteio. Não é? Eu acho que é normal, pastor. Né? Primeiro ministério pastoral, sozinho, numa outra cidade,
E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu vou pregar, beleza. Me ensinaram a pregar. Isso eu sabia fazer, eu achava, né, pelo menos, naquele momento. Eu vou ensinar a Bíblia. E antes de começar o ministério pastoral, já tinha outros 3 anos de educação teológica, né? Então, eu comecei trabalhando em seminário, depois que eu fui ordenado como pastor. E eu, muito perdido, não sabia que direção dar àquele povo. Eu pregava todo domingo, ensinava todo domingo, visitava as pessoas, mas não tinha uma direção clara a dar àquela comunidade. Até, queridos, que eu voltei a esse texto. Esse texto, eu já tinha estudado ele a fundo no seminário. Foi o texto da temida exegese, né, do final do 4º ano. A gente precisava fazer um estudo profundo de um texto do Antigo Testamento, texto do Novo Testamento, e o meu texto do Novo Testamento foi esse aqui. E voltando a esse texto, eu comecei a refletir acerca de modos de aplicar esse texto como um direcionamento para aquela igreja local. E, queridos, aquele estudo, aquele tempo debruçado ali, fez com que eu me apaixonasse pela grande comissão de uma maneira incrível. E eu visse e observasse na literatura também, em muitos textos sobre essa passagem, como esse texto é rico. E eu acho que já deu para perceber, aqueles que têm acompanhado a série desde o início, que eu gosto mesmo da grande comissão, né? Porque só um cara que gosta muito para pregar 6 vezes em 5 versículos. Tem mais pregação sobre esse texto aqui na quarta-feira do mês do que versículos no texto. E naquela ocasião eu desenvolvi então essas 4 dimensões que depois eu pude aprimorar e levar também para o meu trabalho do mestrado, da pós-graduação e depois do mestrado, né? Então quero compartilhar com os irmãos mais uma vez esse trabalho, apresentando essas 4 dimensões da missão como 4 formas da gente enxergar esse texto, da gente aplicar esse texto. Primeira dimensão, a dimensão missional. Os irmãos que estão acompanhando vão lembrar que o verbo principal é fazer discípulos. O que Jesus exige de nós, em primeiro lugar, como discípulos, é que nós nos reproduzamos em outros discípulos. Que nós repliquemos aquilo que nós somos. Para quem Jesus disse isso? Para os 12. Na verdade, os 11, né? Porque um já tinha ido embora. Os 11 discípulos que sobraram. Judas já estava morto nesse momento. Esses 11 discípulos, quando receberam de Jesus o mandamento, vão fazer discípulos, eles não tiveram a menor dúvida do que eles deveriam fazer. Por quê? Porque Jesus já os havia discipulado. E como Jesus havia discipulado? Aqueles 11 homens. Jesus havia chamado a eles, convidado aqueles 12, que depois se tornaram 11, para andarem com ele. Para que, pela convivência, eles aprendessem plenamente o que Jesus queria realizar e como eles deveriam viver no exemplo do próprio Cristo. Discipulado, portanto, envolve exemplo, envolve convivência, envolve ensino, mas também envolve treinamento. Jesus os chama para estarem com ele, mas também para que eles fossem enviados a pregar e para que eles recebessem o poder para expulsar demônios. Jesus, ele tinha um ministério de sinais e um ministério de ensino. O mesmo ministério que Jesus veio desempenhar, ele entrega para os seus discípulos. Mas ele não faz isso de repente. Sabe como é que é aquele negócio de que, de repente, você tem um cargo? Alguém já passou por isso na igreja? Um belo dia você vem domingo para a igreja, e aí chega alguém da comissão de indicações.
Esse ano tem comissão de indicações, pastor? Tem. Esse ano tem. Fica ligado, irmão. A comissão de indicações vai te pegar. E ele te acha. O irmão da comissão de indicações te acha. E fala, não estou conseguindo fechar a lista aqui, meu irmão. É você mesmo. E quando você vê, você está eleito fazendo uma coisa que você não tem a menor ideia de como faz. Se já aconteceu com você, eu vou te dizer que já aconteceu comigo nessa vida de crente. Né? Jesus não fez assim, queridos. Jesus não fez assim. Jesus falou, vem andar aqui do meu ladinho. Fica aqui do meu lado. Veja como é. Observe. Observou? Agora vai fazer. Tanto que em Mateus, nós temos a pequena comissão e a grande comissão. Se você retorna no capítulo 10, você vai encontrar a pequena comissão. Quando os discípulos são enviados apenas aos israelitas. O que é aquilo? É a primeira prova. Vamos ver se eles estão aprendendo direitinho. Aí eles voltam, contam para Jesus o que Deus havia feito através deles. Um treinamento. Agora, um treinamento baseado não em teoria, mas em convivência, em relacionamento. Discipulado, queridos, antes de ser um modelo pedagógico, é uma forma de viver e de se relacionar. É um relacionamento intencional. Eu me relaciono com alguém com um objetivo. Qual o objetivo? Fazer com que aquela pessoa se torne um seguidor de Jesus. Todas as demais ações, ir, batizar e ensinar, são auxiliares do fazer discípulos. Eu preciso ir, senão não vou fazer discípulos. E se eu quero de fato fazer um discípulo de Jesus, eu preciso incluí-lo na igreja local. E eu preciso ensiná-lo, ele precisa adquirir conhecimento de como obedecer melhor os mandamentos de Jesus. Mas tudo começa com relacionamento. Meus irmãos, é muito bom quando nós vamos a viagens missionárias, a eventos missionários, isso é muito bom. Porque a gente aprende, porque a gente vê como o missionário se comporta no campo, porque a gente vê a necessidade de mais obreiros no campo missionário. É muito bom. Mas eu preciso dizer uma realidade para você, se você ainda não se atinou nela. A obra missionária mesmo, aquela que dá fruto mesmo, é feita por aquele que está lá, aprendendo a língua, a cultura, vivendo de uma maneira diferente da sua, mergulhado no mundo daquelas pessoas. Não é conhecer teoricamente outro povo. É muito fácil conhecer teoricamente outro povo. Com o seu celular você abre aí a Wikipédia. Ela vai te dar um monte de informação. População, língua, tudo isso ela vai te dar. O Google vai te dar toda a informação que você quiser. O difícil não é obter informação sobre outro povo. O difícil é decidir dedicar a sua vida em meio a um outro povo. Agora, isso começa, sabe onde? Aqui, na sua rua. Queridos, como você se relaciona com seu vizinho? Mora em prédio, igual eu? Seu vizinho de porta. A porta da frente. Alguns talvez vão falar assim, eu não me relaciono, não sei nem quem é. A gente vive numa realidade em que é mais cômodo nem saber quem divide a parede com a gente. Não é verdade? Mas o mandamento de Jesus é fazer discípulos, relacionar-se intencionalmente com as pessoas, para que elas se tornem discípulos de Jesus.
Segunda dimensão da grande comissão, da missão, é a dimensão glocal. Antes eu chamava essa dimensão de dimensão geográfica, mas esse nome ele é mais legal. Glocal é uma forma de juntar dois conceitos, global e local. A visão de missões, ela vai num pêndulo. Num dado momento, a ênfase era plantar igreja perto, sempre perto. Evangelizar quem é parecido com a gente. Porque é mais rápido, porque é mais fácil, porque não tem choque cultural, porque não tem outra língua. O outro lado do pêndulo, vamos alcançar os pagãos, vamos para a China, vamos para a Índia, vamos para o outro lado do mundo. E na história da igreja a gente tem esse movimento pendular. Às vezes a ênfase está no global e em outros momentos a ênfase está no local. Mas a visão da grande comissão é glocal, global e local, simultaneamente. Como que o texto se desenvolve? Eu preciso ir. Ir para onde? A todas as nações. Ou ir para alcançar todas as nações. Se eu preciso ir para alcançar todas as nações, isso começa com a minha nação. Mas não se limita a ela. Concorda? Eu vou aqui para o meu vizinho de porta, mas eu também vou além. Eu vou para outro continente, eu vou para outro país, eu vou para outra língua, para outro povo. Para quê? Para fazer discípulos. E então, batizar e ensinar. Com que objetivo? Com o objetivo de plantar igreja. E por que a plantação de igrejas ela é fundamental nessa dinâmica? Porque em momento algum, na Bíblia, ou pelo menos no Novo Testamento, nós encontramos a ideia de que Deus tem um centro, um povo central, um povo melhor e uma periferia. Dado o momento da história, as missões eram feitas do norte para o sul. Os países do norte evangelizavam os do sul. Nós, batistas, brasileiros, somos fruto, louvado seja o Senhor, da iniciativa missionária dos irmãos batistas da América do Norte. Sobretudo, da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Aquele povo veio evangelizar o nosso povo. E essa dinâmica em que havia um centro, um povo cristão, que era responsável por evangelizar um povo pagão, ela perdurou muito tempo. Essa visão, ela durou muito tempo. Só que ela é problemática. Porque ela formou igrejas que não evangelizam e que não plantam igreja. Aquelas igrejas, ou muitas igrejas que foram evangelizadas a partir do norte global, elas não ofertam, elas não formam juntas missionárias, elas não plantam igreja, elas não mandam missionários para outros países. Elas vivem no modo de sobrevivência e de aguardar o investimento dos ricos. Afinal de contas, nós somos os pobres e os ricos que mandam o dinheiro para sustentar a gente. Graças a Deus, meus irmãos, e tem sido assim pelo menos até esse momento, eu espero que continue assim, o nosso movimento batista brasileiro é uma exceção nessa dinâmica. Conversando com muitos amigos missionários norte-americanos, eles me contam como em muitos outros países que receberam também missionários do norte global, século XIX, início do século XX, como que nesses países não há agência missionária, não há iniciativa de plantação de igreja, mas há sempre uma expectativa de que o americano vai vir e trazer os seus dólares para sustentar a igreja. Qual o problema disso?
O problema é que nós não somos chamados para sempre receber a iniciativa missionária. Pelo contrário, cada um que já recebeu a iniciativa missionária é responsável por levar adiante. Isso serve para mim e para você como indivíduo. Isso serve para nós como comunidade. Qual é a igreja mãe? O católico romano dirá que é Roma, né? Dirá que é a sede de Roma. Evidentemente que nós não acreditamos nisso. Não há igreja melhor ou pior. Não há igreja mais importante ou menos importante no cumprimento da obra missionária. Há igreja que obedece e igreja que desobedece. E pode ser a desculpa que for. Falta de recursos, falta de dinheiro, falta de treinamento, pode ser a desculpa que for. Quando a gente lê a Bíblia e quando a gente vê como os apóstolos executaram a grande comissão, meus irmãos, eles não deram desculpas. Ou quando deram, as desculpas não duraram muito tempo. Logo elas caíram por terra. Por que a gente continua dando desculpa? Quem é enviado? Quem são os enviados de Jesus e da igreja? Você já refletiu nisso? O enviado da igreja é o missionário. Ele recebeu imposição de mãos, a igreja levantou sustento para ele ir para o campo, a igreja investiu em treinamento, ele foi para o seminário. Esse é enviado. Será? Não é não. Não é não. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos, e essa palavra serve para nós. Isso está lá no Evangelho de João. Assim como o Pai me enviou, eu o envio a vós. E ele diz, recebam o Espírito Santo. É só o missionário que tem Espírito Santo? Qual é a ferramenta fundamental para o exercício do nosso papel missionário? O Espírito. Quem tem o Espírito? Quem crê. Todo aquele que creu em Cristo como seu Salvador tem a habitação do Espírito. Ou seja, é enviado, é missionário. Pensando nisso, talvez Spurgeon tenha dito que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todos somos enviados. Não há centro e periferia. É por isso que a igreja vem aqui domingo após domingo e diz para você, abra um PGM na sua casa. Lidere um PGM. Estabeleça relacionamentos discipuladores. Por quê? Porque a gente acha legal? Não, queridos, porque é mandamento. Veja como a nossa visão, ela ainda é amarrada aos vícios romanistas. Nós brasileiros ainda temos um modelo de igreja muito de templo, não é? E mais uma vez, eu não estou dizendo que é errado ter templo, não. Esse lugar é uma bênção para nós. Esse endereço é preparado por Deus para essa igreja local. Mas se você achar que Deus só fala aqui, que Deus só alcança aqui, que a evangelização só acontece desse móvel para o banco, nessa direção, tem crente que acha que evangelizar é trazer o visitante para o pastor Carlos Elias vir aqui pregar e fazer o apelo. Tem irmão que acha que, inclusive, que a conversão só vale se o cara vier aqui à frente, no domingo de noite. Irmão, de coisa absurda. Por quê? Porque a gente ainda está preso nesse negócio, sabe, de clero e laicato. A gente tem essa visão que a gente herdou do catolicismo romano. E a gente precisa se libertar dela, porque ela restringe o crescimento da igreja. Quando todo cristão se vir como um enviado, como um missionário, como um discipulador, a gente vai romper essa barreira do centro, da periferia, do clero e do leigo.
Pastor não é mais crente que você não, irmão. Pastor não tem mais Espírito Santo que você não. Ele pode talvez até ter um chamado diferente do seu, que não é melhor que o seu. É só diferente. Talvez seja por isso que a igreja evangélica brasileira se aprisiona tanto com esses vícios aí neopentecostais que falam de cobertura espiritual, e geram esses cabrestos, né? Verdadeiros cabrestos religiosos. Que Deus tenha misericórdia daqueles que estão amarrados pelos cabrestos. Mas uma igreja verdadeiramente bíblica, ela não restringe o ministério das pessoas. Ela treina, ela ensina, ela capacita e ela envia. A quem? A todos. A todos. Hoje lá no conselho da convenção, pastor, o pastor Diogo Carvalho, conhecido nosso aqui, ele apresentou uma pesquisa. Os batistas da Convenção Batista Brasileira são 0,89% da população brasileira. 0,89% da população brasileira. 2, alguma coisa, quase 3% dos evangélicos. Isso é bom ou ruim? Fique com o seu julgamento. Eu acho que a gente pode fazer mais. Como? Se todo crente se enxergar como de fato ele é em Cristo Jesus, um missionário. Terceira dimensão, e a gente já vai caminhando para o final. A dimensão temporal. Existe algo no texto que deve ser feito antes, e existe outras coisas no texto que devem ser feitas depois. Ou existem atos que são necessários para o cumprimento da missão e atos que são repetidos enquanto eu desempenho a missão. Quais são esses atos? Antes, eu tenho que ir. Se eu não for, eu não vou fazer discípulos. Entenda isso de uma vez por todas. Coloque na sua agenda. Essa semana eu preciso ir. Mas ir para onde, pastor? Para qualquer lugar, mas vai para algum lugar que não tenha crente. Para evangelizar. Pode ser o seu vizinho de porta. Pode ser o outro lado da rua. Mas não vai simplesmente, Deus te ama, toma aqui um folheto, tchau. Não. Vá para conviver, para se relacionar com o objetivo de ver aquela pessoa sendo alcançada por Jesus Cristo. Ir. E não apenas ir para evangelizar. O texto de Mateus não diz para a gente evangelizar. Já percebeu isso? Não está escrito isso. Interessante isso, né? Veja, em Atos, Lucas testifica as palavras de Jesus da comissão como, e sereis minhas testemunhas. Quem testemunha, fala. Né? Fala. Em Marcos, capítulo 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em João, a ênfase está no envio. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. Aqui, em Mateus, a ênfase está no relacionamento. Mas alguns entendem errado, pensam assim, então eu vou ser amigão de todo mundo. Não é ser amigão. É buscar um relacionamento, claro, fazer amizades, mas com o objetivo de ver aquele seu amigo ganho pelo Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. E então você terá feito discípulos. E quando você fizer o discípulo, quando aquela pessoa testemunhar a fé em Cristo Jesus, quando ela falar, eu quero viver a nova vida em Cristo, o que você faz com ela? Beleza, próximo. É isso? Vai para o próximo da fila? Vai para o próximo da lista? Não. Batizar
e ensinar. Algumas pessoas dizem assim: eu não sei como discipular um novo convertido. Como não? Jesus disse. Batizar. Ah, mas quem batiza é o pastor. Calma. Esqueceu já o que a gente falou no início? Batizar é incluir. Batizar é fazer com que alguém se torne parte de uma família na fé. Talvez antes daquela pessoa ir às águas, ela vai ter um processo de aceitação, de comunhão, de inclusão, de participação. E então ela diga: eu entendi. Não só por causa daquilo que você me disse, mas eu entendi por causa dessa família da qual agora eu faço parte. A natureza dessa mensagem. E então, essa pessoa passará pelas águas. Jesus ensina a discipular. Por que tanta dúvida? Se Jesus nos ensina a batizar, por que quando no domingo à noite aqui na igreja, com muitos visitantes, e como vem visitante aqui a nossa igreja todos os domingos à noite, você fica mais preocupado em sair logo com o seu carro do estacionamento, que normalmente vai estar preso, ao invés de procurar um dos visitantes para conhecer aquela pessoa, para fazer com que ela se sinta acolhida, para fazer com que ela se sinta parte, para convidar para o PGM da semana. Por que tanta pressa, gente? A gente perde oportunidade. E é interessante, porque o Senhor Jesus parece que, muitas vezes, nos manda os não crentes. Às vezes a gente é tão desobediente, a gente é tão omisso em ir até as pessoas, que Deus fala assim: não, vou botar o cara na tua frente, meu filho. Vamos lá. E ele coloca, ele traz aqui na igreja, ele coloca para sentar do seu lado no banco. E você preocupado em tirar o seu carro do estacionamento. E você preocupado com outras coisas. Mais uma vez, aquela mentalidade, né? Eu vim para ser abençoado. O pastor Carlos Elias preparou o sermão, a ministra Angélica preparou o louvor, os ministérios da igreja construíram toda a liturgia e eu vou à igreja consumir. Isso é muito perigoso. Nós não vamos à igreja consumir. Nós vamos à igreja participar. Nós somos participantes ativos de todo o processo. E quando Deus manda até esse lugar, aquele que precisa de acolhimento, de uma palavra e de ser evangelizado, queridos, nós não podemos deixar essa pessoa ir embora sem ouvir o plano da salvação. Nenhuma pessoa deveria sair dos nossos templos, das nossas reuniões, seja ela da natureza que for, sem ouvir o plano da salvação. É intencionalidade de incluir aquele que está perdido, de buscar aquele que está morrendo. E por fim, ensinar. Ensinar para quê? Ensinar para deixar o pastor Lucas feliz com a EBD lotada. É isso? Claro que não, queridos. Eu vou ficar muito feliz com a EBD lotada, mas o objetivo não é esse. O objetivo é que ao aprendermos da Bíblia, nós somos preparados e treinarmos, primeiro, para viver em semelhança de Jesus e para irmos até o perdido, para fazermos a nossa missão da melhor maneira possível. Para isso ensinamos. Como devemos discipular? Incluindo e ensinando. Para discipular eu preciso ir e evangelizar. Última dimensão. A dimensão eclesial. Para mim,
aqui nessa tela, está muito pequenininho, mas acho que para vocês deve estar dando para ler, porque as telas aqui do lado são bem maiores, não é? O que eu tenho ali? Eu tenho os 4 verbos, veja, no meio: ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. E eu proponho para você que aqui nós temos um ciclo. Um ciclo. Um ciclo que se repete. Ele começa com ir. Todo crente é um enviado. Enviado por quem? Pela igreja. Não existe missionário freelancer. Não existe. Ah, você é missionário? Sou. Você está evangelizando? Estou. Você está pregando? Sim. De que igreja você é? Sou de igreja nenhuma. Eu não acredito em igreja. Já me feri muito em igreja, não sou de igreja nenhuma. Não existe isso. Desigrejado não é missionário. Inclusive, há uma grande chance de nem crente ser. Também. Mas essa é uma outra conversa. Todo enviado é enviado por uma igreja local. Nenhuma igreja é plantada por nada. Não existe igreja de chocadeira. Igreja é plantada por outra igreja. Não existe essa coisa de você ir independentemente. Nós somos enviados pela igreja local. Para quê? Para fazer discípulos. Onde nós vamos fazer discípulos? No mundo. Perceba então que nosso envio é para o mundo e o nosso trabalho de discipulado é no mundo. Ah, pastor, só acabou de falar que vem não crente para a igreja e eu posso discipular essas pessoas que vêm para a igreja. Claro que pode e deve. Mas onde tem mais não crente? Dentro da igreja no domingo à noite ou lá fora no mundão? Já percebeu como a gente gosta de ficar protegido do mundo? Você não gosta de ficar protegido do mundo, longe do mundo? Mas é para o mundo que Deus nos enviou. É lá que a missão acontece. Não é aqui dentro, não. O ciclo da igreja, ele começa no mundo, porque nós somos enviados ao mundo para resgatar do mundo os discípulos que o Senhor quer fazer. E trazê-los para onde? Para a igreja. Para a igreja. E então dentro da igreja eu os incluo, os acolho, eu os treino, ensino, preparo, para quê? Para enviar de novo. E o ciclo se repete. E o ciclo se repete. Esse ciclo deixa evidente para nós que não há missão sem igreja local. Ah, mas e a junta de missões nacionais? E a junta de missões mundiais? As juntas missionárias e qualquer outra agência missionária, ela não existe à parte da igreja. Ela é só uma ferramenta para nos auxiliar como igreja local para exercermos a nossa missão. Ela nos ajuda e é bênção, mas a missão é da igreja, não é da denominação, não é da junta, não é da agência, não é da para-eclesiástica, a missão é da igreja local. Queridos, a nossa igreja vai para a 32ª filha. O processo é esse. Quantas histórias de crentes que não fizeram seminário, que não foram treinados, que não tem nada de grandes coisas, né? Vamos dizer assim. Em termos de preparação, em termos de investimento, cristãos que colocaram o seu coração na obra e foram até os diversos bairros da Zona Oeste. E aí você abre lá o Salão Krieger e vê aquela árvore genealógica maravilhosa. E o que você está vendo ali? Você está vendo essa dinâmica, o fruto desta dinâmica da igreja local. É isso que a gente está vendo. 4 dimensões. Dimensão missional, tudo converge no fazer discípulos. Dimensão local,
nós somos chamados a alcançar todos os lugares. Não há centro nem periferia, não há melhor ou pior. Todos somos chamados a estarmos em todos os lugares multiplicando discípulos. Dimensão temporal. Há aquilo que eu faço como preparação do discipulado e aquilo que eu faço dentro do discipulado de maneira constante. E a dimensão eclesial, não há missão sem igreja. Lembram do prego? Lembram do prego? Para que serve o martelo? Para pregar. O martelo serve para pregar igual a gente, Igreja de Jesus. Nós somos feitos para a proclamação. A igreja local é uma comunidade do querigma, da proclamação, da pregação. E eu fiz um acróstico aqui e eu quero terminar com ele. O P do pregar, somos chamados para proclamar as virtudes de Deus. O R, para refletir o caráter de Jesus. O E, para evangelizar salvação. O G, gerar discípulos. O A, amar os perdidos. E o R, resgatar os cativos. Qual o papel da igreja? Para que serve o martelo? Você não encontrará o propósito da sua vida fora da proclamação do evangelho da salvação. Pastor, mas eu ainda estou em crise com a minha vida. E por conta disso eu não estou pronto para fazer missões. Um ateu chamado Bertrand Russell, ele disse o seguinte: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Essa reflexão é muito interessante. Uma vida sem sentido é uma vida de ateísmo prático. Você pode até dizer que acredita em Deus, mas na prática você não crê. Você pode até comprar camisa de crente, escrito Jesus grandão aqui na frente. Mas se você não sabe para onde a tua vida está indo, está perdido, sem propósito, é porque na prática você não acredita que Deus está no controle da sua vida. Agora, se você acredita em Deus, a sua vida já tem propósito. Você não precisa buscar um propósito. A sua vida já tem um propósito, que é pregar o Evangelho de Jesus. Não viva como um ateu prático. Viva a missão de Deus para a sua igreja. Amém? Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por esses meses de reflexão. Minha oração, Pai, é que no coração de cada um de nós, o Senhor coloque de forma muito nítida e clara o despertamento para que nós cumpramos a nossa missão, nosso propósito de vida, que é pregar as boas novas a quem ainda não te conhece. Senhor, estamos prestes a mais uma campanha de missões nacionais. Que não seja, ó Deus, um circuito missionário. Que não seja mera festa, decoração, discurso. Mas que seja, ó Deus, um tempo onde verdadeiramente cada um de nós, com intencionalidade, vá buscar o perdido. Aqueles que estão perto e também aqueles que estão longe. Nos usa, Deus, por favor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.